Fatos familiares e as relações interpessoais se transformam todo momento e o nosso direito não pode ficar à margem destas mudanças. A afirmação é da advogada especializada em direito de família e conciliadora judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Simone Fusari, convidada do programa Em Discussão especial de hoje. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, doutora. Vamos começar falando sobre mediação familiar. É um tema, embora muito recorrente, muito falado. Eu gostaria, antes da gente entrar nos pormenores desse tema, que a senhora explicasse para quem nos assiste o que é e qual é o objetivo da mediação familiar. Pois não. A mediação familiar é um dos métodos alternativos, e a gente pensa adequados, de resolução de conflitos no âmbito extrajudicial. Portanto, havendo um conflito, as partes, ao invés de recorrerem ao judiciário, né, procuram um profissional que trabalhe com um desses métodos. Temos a mediação, a conciliação, a negociação ou a arbitragem. A mediação ela é muito indicada para os conflitos que envolvam questões familiares, porque, além do objetivo ser trabalhar e terminar, né, e massacrar o conflito, digamos assim, o intuito da mediação é fazer com que os laços entre as partes se permaneçam, né? Diferente dos outros métodos que não têm essa preocupação específica. Então, na área da família, o mais indicado mesmo desses métodos alternativos ao judiciário seria a mediação. E a mediação familiar é uma especialidade dentro da mediação. A empresarial, escolar e temos a familiar também. E a senhora acredita na eficácia da mediação familiar, doutora? Totalmente, totalmente. Não, nós não podemos extrajudicialmente, por si só, homologar um divórcio ou resolver essas questões que são exclusivas do judiciário, né, que são os direitos disponíveis. Contudo, nós podemos trabalhar o conflito. E daí a questão vai ser resolvida, né, um divórcio que começa em litígio. O profissional da mediação pode trabalhar o conflito para que se transforme em um consenso. Então, isso facilita todo o trabalho também do judiciário. E quais são os benefícios dessa mediação, principalmente para as partes envolvidas, que são a família, muitas vezes crianças, mulheres, são os filhos, né, doutora? Sim, nós que trabalhamos nessa área entendemos que o mais importante é a satisfação do acordo conseguido. Por quê? Porque as partes, nós chamamos método autocompositivo. Por quê? Porque as partes que vão decidir o que é melhor para elas com a ajuda do mediador. O mediador vai usar as ferramentas, né, os métodos para ajudar no diálogo, na comunicação, para que eles procurem a solução. E ninguém melhor do que nós para encontrarmos soluções para os nossos problemas, para os nossos conflitos. Então, nós entendemos que a coisa mais importante para utilizar a mediação é justamente isso, o empoderamento das partes em elas próprias conseguirem resolver o conflito delas. Depois nós temos o sigilo, nós temos a liberdade e a informalidade de trabalharmos uma sessão, 2, 3, diferente do que acontece no judiciário, não é? E o mais importante, tentar manter o vínculo entre as partes. Não é? Não fazer que aquele conflito seja um separador entre eles, né? Dos laços de afetividade, de amizade. Então, a mediação também se presta a isso. Altamente eficaz. E, geralmente, a mediação ela é mais rápida, doutora, do que um processo, digamos, normal? Então, como eu coloquei aqui, nós vamos trabalhar somente o conflito, né? Nós não vamos homologar, nada disso. É extrajudicial. O conflito trabalhado, as partes chegando no consenso, terminando no acordo, né? Esse documento vai ser o quê? Um título executivo extrajudicial. Se não cumprido, leva-se ao judiciário somente na fase de cumprimento de sentença, né? Que falávamos execução antigamente. Todo o processo de conhecimento, que é o mais moroso no judiciário, ele é suprimido pela mediação, que vai resultar
né? É o que se deseja num acordo, que vai ser um título executivo extrajudicial, ou seja, um documento em que, se não for cumprido o acordo, as partes já levam para o judiciário para que já só cumpra aquilo, só se execute aquele acordo que eles mesmos decidiram. E como a senhora mesma colocou há pouco, isso ajuda de fato a desafogar o judiciário, que é um dos principais problemas atuais, né? Sim, sim, a gente entende que sim. E o mais importante, né, que as partes, como elas foram participantes daquela decisão, na maioria das vezes elas cumprem e não é necessário levar para que o judiciário faça o trabalho, né, use a força dele, né, o poder coercitivo para fazer cumprir o acordado. Porque as partes estão totalmente envolvidas, né, naquilo, elas têm o empoderamento para decidir o que é melhor para elas. É bem bacana. Agora, doutora, quais profissionais podem fazer essa mediação familiar? Quais estão aptos para essa negociação? Então, desde 2015, o CNJ exigiu que os mediadores e conciliadores, para trabalhar no âmbito judicial, ou seja, nas varas, né, junto com juízes ou nos sejusques, que é onde nós mais trabalhamos hoje, há que se fazer uma capacitação, né, em núcleos, em escolas habilitadas e autorizadas pelo CNJ. Então, é um curso que a gente faz, né, que são muitas horas, 80 horas teóricas, 60 horas práticas de estágio, que agora parece que vai ser aumentada essas horas de prática, e depois ele recebe o título de mediador ou conciliador judicial. E aí ele está apto para trabalhar judicialmente. Agora, doutora, mudando um pouquinho de tema, o que caracteriza um abandono afetivo? Tá. Eu só queria completar que é necessário, para iniciar um curso de capacitação judicial, né, mediação ou conciliação judicial, é necessário ter o curso superior completo há minimamente 2 anos. Tá? Acho importante. Agora, voltando para o tema de abandono afetivo, que também é um tema que está muito em voga atualmente, né, doutora? O que caracteriza esse abandono afetivo? Então, primeiro a gente precisa entender o que é um abandono afetivo. Por quê? Porque nós não podemos exigir, o judiciário não tem o poder de exigir que pais ou mães sejam obrigados a amar os filhos, porque amar é uma faculdade, cuidar é um dever. Portanto, há uma confusão quando se fala abandono afetivo, que se relaciona a palavra afetivo justamente ao sentimento, ao amor. E não é disso que se trata. Haverá a obrigação, né, haverá o direito de se pedir uma indenização, o filho do pai, né, ou o filho da mãe, quando houver um abandono afetivo, mas há que se entender que é um abandono de cuidados, porque a lei determina cuidados que os pais, os responsáveis, têm que ter pelos seus filhos, aqueles que nós temos sob a nossa responsabilidade. Então, nós somos obrigados a ter certos cuidados. Educação, formação moral, ter o convívio com os filhos, né? Então, tem todo ali um rol de deveres que, quando resolvemos exercer a paternidade ou a maternidade, nós temos que ter consciência. E, na falta de um desses, gera o direito da parte que se sentiu lesada pedir uma indenização. Mas o pedido aí não vai ser falta de amor. O pedido vai ter que ser falta de cuidado, né? Aquele responsável deixou de ter o cuidado que ele é obrigado por lei a ter. Então, é possível, sim, responsabilizar esses pais por esse abandono afetivo, desde que fique muito claro o que caracteriza esse abandono afetivo, que é justamente esse cuidado, os cuidados básicos. Exatamente, exatamente. E como ainda nesse tema de afetividade, como que é reconhecida a filiação socioafetiva? Mariana, hoje a filiação, os relacionamentos socioafetivos, a filiação socioafetiva, ela chega a ser até mais importante do que o laço biológico, não é? Então, o direito
precisando acompanhar todos esses avanços que a sociedade né, alcançou e sofreu, precisou olhar para as relações socioafetivas. Então, é aquele caso da mãe, né, que teve o filho, e o pai só está lá na certidão de nascimento por ter o vínculo biológico, nunca teve nenhum contato com o filho. Aí a mãe casou-se novamente, né? Apareceu ali o padrasto, com amor, com afetividade. E aí ele exerce o poder, ele exerce o direito de estar também na função de pai. É a filiação socioafetiva. E aí ele pode, inclusive, entrar na certidão de nascimento, depois de um processo, como é óbvio, né? Constando como pai, né? Socioafetivo, podendo ser suprido o pai biológico ou não. E daí a gente vai falar que aí é uma ocasião de multiparentalidade, né, onde a criança, né, o adolescente, a pessoa vai ter ali 2 pais, 6 avós, né, 2 mães, 1 pai, 6 avós, né, e isso tudo reflete o quê? Em todos os âmbitos do direito de família, inclusive no sucessório. Então, é importante. Mas os laços socioafetivos, de afetividade, eles sobrepõem hoje os laços biológicos. Agora, justamente como a senhora acabou de comentar, o direito ele vem acompanhando, né, doutora, toda essa modernidade, todos esses novos acontecimentos da sociedade em si, da forma como a sociedade vem se organizando. Ele não é estático, né? É dinâmico. Perfeito. Dentro disso, surge também a filiação socioafetiva em uniões homoafetivas, né? E nestes casos, também é possível ver reconhecida essa filiação? Entendemos que sim, porque se hoje já é possível fazer uma união estável, né, em cartório, com 2 pessoas do mesmo sexo, é possível o casamento de 2 pessoas do mesmo sexo. Por que não a filiação socioafetiva? Eu acho que aí a ideia, né, e o caminho é o mesmo. Não há que se falar. O que vai diferenciar aí é só questão de preconceito, porque nós entendemos que é possível, sim, da mesma forma. O que vai contar aí são os laços de afetividade. E lembrar que, uma vez reconhecida a filiação socioafetiva, não é? Podendo ou não suprimir a figura da mãe biológica ou do pai biológico no assento de nascimento da pessoa, para que passe a constar ali o pai socioafetivo ou a mãe socioafetiva, isso vai ter efeito em todas as searas, né? Inclusive no direito sucessório. Pedir alimentos, participar de herança, tudo o que envolve a filiação, não importa se socioafetiva, vai abranger também. Perfeito. Agora, a gente está falando justamente dessa relação de pais, né, que pai é quem cuida, é quem, né, dá amor, dá os cuidados. Agora, filho também, filho não é necessariamente o biológico. Muitos sobrinhos e por aí vai fazem a vez de filhos, muitas vezes, né? Exato. E é possível, nestes casos, pedir a guarda compartilhada de uma sobrinha, por exemplo? De um parente que não seja necessariamente o seu filho biológico? Sim, Mariana. É possível nós pedirmos a guarda, né, que é um procedimento judicial, de qualquer menor, né, que esteja sob os nossos cuidados, em que pese seja um sobrinho. Pode ser a filha de um primo que está comigo e eu estou cuidando e preciso regulamentar isto para que eu consiga resolver questões escolares, questões de viagem, questões de saúde, gerir a vida ali daquela criança, né, ou adolescente. Então, podemos pedir, sim, de uma sobrinha, qualquer pessoa que esteja sob os nossos cuidados, é passível de se pedir a guarda judicial, sim. Se vai ser compartilhada, aí vai depender, né, se compartilhar com quem, né? Desde 2014, a regra no Brasil é a guarda compartilhada, certo? Mesmo nos casos em que há divórcio litigioso, e isso é uma coisa que a gente já pensou bastante, se vai ser, né,
efetivamente bom para a criança, porque a gente entende que para compartilhar algo há que se ter consenso. Mas a lei entende que justamente não. Mesmo que os pais estejam em conflito, que o divórcio seja litigioso, ainda assim a regra é a guarda compartilhada. Que ela veio justamente, Mariana, para evitar o quê? A alienação parental, que começou a ser falada, né, da nossa lei lá de 2010. Portanto, a guarda compartilhada vem também como um instrumento, uma forma de coibir a alienação parental. Agora, é efetivamente um problema, acredito isso, nas mesas de conciliação e nos tribunais, né, doutora? Porque se um casal não consegue ter um consenso para ter justamente um divórcio pacífico e ter que partir para o litigioso, como é possível que essas duas pessoas consigam entrar num consenso sobre algo em comum, ainda que devesse ser assim, que é o filho? É um problema, né, doutora? Hoje, para o judiciário, esse tipo de relacionamento, né? É um problema, e nós ali, mais uma vez voltando à mediação, nós temos ali possibilidade, porque há uma informalidade e há uma disponibilidade maior de tempo, nós temos como conciliadores e mediadores possibilidade de sensibilizar os pais justamente para isso, não é? Porque os pais se separam, mas os filhos não. Né? E filho é metade de um, metade de outro, consanguineamente dizendo, né? Ou afetivamente, os dois ali quiseram aquilo. Então, não adianta dizer o filho é só da mãe ou o filho é só do pai. E por isso é importante saber que a guarda compartilhada, mesmo que os pais estejam em desentendimento, é uma regra. E somente assim, uma das partes expressar assim, não quero ter a guarda. Aí, então, será a guarda unilateral. Ou não se constate que não há condições psicológicas, físicas, para que uma das partes exerça a guarda de forma compartilhada. Aí o judiciário, com bons olhos e certo, né, determina que a guarda seja unilateral. Agora, doutora, voltando um pouquinho para a questão da guarda compartilhada de quem quer que seja, como a senhora colocou, né, que esteja sob os nossos cuidados, como fica na situação de se essa pessoa que está sobre os nossos cuidados tenha, assim, tenha os pais, tenha os próprios pais? Então, como eu posso pedir uma guarda, não compartilhada, mas como eu posso pedir a guarda de uma pessoa de uma criança, ou enfim, que tenha já os seus próprios pais? Como que o judiciário decide isso? Então, como você mesma colocou e a gente falou aqui, é necessário um processo judicial, não é? Para que se verifique justamente tudo isso. Há casos, e eu já trabalhei também em alguns, em que a mãe estava desaparecida e o pai autorizou, né, ele declarou expressamente, a gente juntou isso no processo, que ele estava de acordo que a guarda da filha dele fosse exercida, e nesse caso era por uma prima dele. Então, isso tudo vai ser provado e o juiz vai ponderar, né? É feito também um estudo psicológico, né? E também com assistente social durante o processo, para ver as condições daquele que pretende ser o guardião, as condições psicológicas da criança ou do adolescente, se o contexto todo é favorável àquela situação, não é? Então, tudo isso o judiciário vai averiguar pontualmente, caso a caso. Contudo, é possível que uma criança que tenha os pais esteja sob a guarda de outra pessoa. Sim, pode simplesmente estar sob a guarda e pode também até ter o poder familiar ali destituído, mas isso é um outro assunto. Mas pode sim, Mariana. Perfeito. Agora, partindo para um outro assunto, porque o direito de família, doutora, ele é muito abrangente. Né? São diversas ramificações e é um tema que vai por muito tempo, então a gente precisa, infelizmente, pontuar em alguns, porque por conta do nosso tempo de programa ser limitado. Senão, a gente, sem dúvida nenhuma, arrastaria por muito mais tempo. Agora, mudando de tópico, sobre a lei dos alimentos gravídicos. Doutora, o que prevê essa lei especificamente? A lei dos alimentos gravídicos é uma lei que chegou para nós em 2008, não é? E a gente considera até uma lei nova, né?
O nome não é muito bacana, né? Alimentos gravídicos, né? A pessoa acha o que é grave, não sei, né? O legislador aí não foi muito feliz em escolher esse nome. Mas, assim, os alimentos gravídicos foi desenvolvido, né? Foi tutelado, né? Houve a legislação nesse sentido para se assegurar os direitos do nascituro, que é aquele que está ainda no ventre da mãe, né? E que vai ter os seus direitos todos adquiridos e tal, lá na frente com o nascimento com vida. Mas ele precisa ter já a garantia da sua sobrevivência, da sua manutenção, ainda enquanto um embrião, né? E um feto ali. E por que a mãe sozinha arcar com a gestação, com o pré-natal, com o medicamento, com tudo o que envolve uma gestação e que é custoso? Então, o legislador achou por bem o pai, ou o suposto pai, né? E é interessante a gente explicar um pouquinho o que seria o suposto pai para a lei, também arque com uma prestação alimentar durante a gravidez, né? Que vai do filho ali dele que está no ventre da mãe. Agora, doutora, como que esse suposto pai ele é visto pela lei? Quer dizer, só a palavra da mulher basta? Não? É difícil você levar esse tipo de... Como você vai averiguar uma situação dessa, né, doutora? É complicado. Mariana, a lei fala em indícios da paternidade. Então, o que é isso? Essa é uma matéria probatória, né? A gestante, ela que é a autora da ação, ela vai ter que provar que aquele homem que ela indica que ela pede os alimentos gravídicos, há indícios que ele seja o pai do filho dela. Pode ser carta, pode ser WhatsApp, né? Fazer ali uma ata notarial do que se conversou no WhatsApp, e testemunhas que digam, não, eles realmente namoraram, tiveram romance, viveram juntos, que seja ali, né? O que ela estiver alegando. Mas a lei, já com os indícios, já determina a prestação alimentar. Porque não há que se falar num exame de DNA durante a gravidez, é um risco para a gestante, não é? E o que acontece, e há uma corrente que também acha que não deveria ser assim, o que acontece é que esses alimentos gravídicos, uma vez determinados, né, sendo provado através dos indícios, né, caso o pai, né, não reconheça de pronto ali, e o juiz determine, né, que ele pague os alimentos gravídicos, a partir do nascimento com vida da criança, esses alimentos, então gravídicos, já se transformam em pensão alimentícia, automaticamente. Há uma corrente, né, de juristas que acha que não deveria ser. Assim, deveria entrar com outro processo, requerendo a pensão alimentar, mas fato é que, hoje em dia, é isso que tem acontecido. Só não vai continuar, só não vai transformar em pensão alimentar se, ao nascer, o pai solicitar um exame de DNA e for ali comprovado não ser ele o genitor, não ser ele o pai biológico. Aí, portanto, não haverá essa automaticidade, digamos assim, né, de se transformar os gravídicos em pensão alimentar. Agora, doutora, se após o nascimento for pedido esse DNA e esse pai que arcou com esses custos durante a gravidez ficar comprovado de que ele não era o pai, ou seja, ele pode entrar também com um processo contra a mãe pedindo o ressarcimento de todo esse aparato dado durante a gravidez? Na verdade, ele não vai poder entrar com o processo indenizatório, né, com uma ação indenizatória, em face da mãe, da genitora, da mãe ali. Por quê? Porque foi provado, e por indícios, né, que naquele momento achou-se que ele fosse o pai. E os alimentos, ele tem uma característica, que os alimentos são, nós dizemos, irrepetíveis, né? Nós não podemos ter a devolução do que foi pago em alimentos. A gente entende que pode acontecer, sim, aquele que achou, né, que foi tido como pai, depois de feito o exame de DNA, foi comprovado que não era ele o pai, entendemos que ele pode intentar ali uma ação indenizatória em face do verdadeiro pai, se ele descobrir quem é e tudo, mas não em face da mãe.
Sei lá, talvez se ele provar que houve ali má fé, qualquer coisa, há possibilidade ali de se pensar em alguma ação aí, mas não para pedir a devolução dos alimentos que foram pagos. Então, e ainda, se for provado que. Vamos seguir esse caso de que o pai que pagou esses alimentos gravídicos durante a gestação, foi comprovado após o nascimento dessa criança, de que ele não era de fato pai. Foi encontrado um segundo indivíduo que era de fato o pai. Esse pai, o pai verdadeiro, ele começa a pagar a pensão alimentícia após ser detectado, após ser feito o exame de DNA e comprovado que ele era o pai. Claro, claro, vai ter que ser provado que aquele, né, o novo pai, né, que se descobriu, vai ter que ser provado que ele é o pai, e aí tem que se pedir se pedir judicialmente os alimentos, tem que se provar a possibilidade, necessidade, tem que se determinar ali o quantum, né? Então é Não um é outro retroativo. Por exemplo, se essa criança, se a criança tem 3 anos de idade, quando foi descoberto quem é o pai verdadeiro, esses 3 anos de vida da criança para trás. Não, os alimentos são a partir de quando eles são fixados. Eles são fixados, primeiramente, de forma provisória, né, com aquilo que é se mostrado no processo, em termos de possibilidade e necessidade, que esse é o binômio que vai dirigir, que vai regular o quantum da pensão, né, o valor, né, esse binômio que vai mensurar quanto que vai ser pago de pensão. A necessidade de quem tem que ser alimentado e a possibilidade daquele que vai prestar os alimentos. E aí, a partir dali, ele é obrigado a pagar. Primeiro de forma provisória e depois aquilo se transforma ou por um acordo, né, ou por uma sentença judicial em alimentos definitivos. Depois disso, não sendo pagos, aí tem aquela possibilidade de até se pedir a prisão, né, do alimentante. E esse pai, ele tem essa obrigação até qual idade dessa criança, doutora? Então, a nossa lei diz, e até temos o nome, né, da exoneração automática, que é quando o filho, né, o alimentado, digamos assim, ele completa 18 anos ou estiver cursando o ensino superior, sendo no máximo a idade de 24. Então é assim, se ele não estiver estudando, se ele não estiver trabalhando, aos 18 anos termina. Se ele estiver trabalhando, não é? Então até ele terminar o ensino dele, o ensino superior, né? Ou um ensino técnico, algo lá que ele esteja fazendo, até ele terminar os estudos, com o limite de 24 anos. Mas é importante a gente também aqui deixar claro, aí eu acho até mais, tanto para quem está assistindo como também para o colega, que numa situação dessa, não deixe assim de pagar os alimentos. É necessário que se entre com uma ação de exoneração. Os tribunais têm entendido que, em que pese haja na sentença ou no acordo essa exoneração automática, que a gente chama, já prevendo esses patamares, mesmo assim o alimentante deve quando chegar nessa fase, deve entrar em juízo pedindo a exoneração, para que seja analisado naquele momento mesmo se não há nenhuma necessidade de continuar a prestação, né? Então, é importante, porque às vezes os pais param de pagar, e isso pode gerar uma execução que pode até vir a acabar numa prisão, né, por alimentos. E é um dos temas, acredito que mais recorrentes e mais polêmicos dentro dessa temática familiar, né, doutora? Sim. Infelizmente, a paternidade e a maternidade irresponsável tá bem presente no nosso país, né? Você vê, tem aquela situação do pai, a gente diz o pai porque geralmente quem paga os alimentos é o genitor. Então, a gente vê o pai que não tem mesmo condição, né? E aí ele tem que pagar na mesma, mas é uma situação assim que a gente fica até às vezes pensativo, né, porque está desempregado e tudo mais. Mas você vê aquele que pode, e por uma questão X pessoal, de desentendimento com a mãe, simplesmente não paga, né? Sendo que o menor, né, a criança, ele não tá. Como é que ele vai prover a ele próprio? Não tem como.
Nós temos que prover os filhos, né? Até eles conseguirem bater asas né? E conseguir serem independentes. Perfeito. E existe também o caso de mães, de pais que provêm na verdade, ou seja, não mães que tomam conta, que têm a guarda dessa criança, mas os pais, né? As mães que, de repente, por um motivo ou por outro, abandonam e os pais acabam arcando. Existe também esses casos de que a mãe tem que pagar a pensão para esse pai? Porque o pai é que toma conta dessa criança? Ah, sim, a mesma coisa. Não importa. Na verdade, os genitores têm que arcar com a manutenção do filho. Ambos deveriam arcar, ambos têm que arcar, né? Isso não é um dever só do pai. É que, usualmente, o que se vê é o filho mora na casa da mãe, né? Em que pese a guarda seja compartilhada, há que se ter um domicílio da criança, e, normalmente, no nosso país, é o da mãe, e o pai colabora com a prestação numerário, né? O dinheiro em si, os alimentos, né? Que a gente fala alimentos. E esses casos contrários, a senhora tem ideia de uma porcentagem de casos que de fato existem, de filhos que estão sob a guarda do pai, mas que que esse pai pede justamente essa pensão alimentícia para essa mãe que abandonou essa criança? Um número chega a 10%, doutora, de casos? O pai pedir a prestação alimentar para a mãe, se ele tiver o filho sob seus cuidados, estiver morando ali com ele, tiver a guarda, vamos supor que ele tenha a guarda unilateral, ou mesmo que ele tenha a guarda compartilhada, não precisa a mãe ter abandonado, né? O fato dela ser a mãe, ela precisa colaborar mensalmente com a manutenção do filho. Eu não sei dizer, Mariana, em percentuais, né, exatamente para você aqui. Até poderia ter levantado, mas não o fiz. Contudo, no Brasil, há um costume, há uma tradição de que os filhos fiquem com a mãe. Diferentemente do que acontece em Portugal, onde eu tive uma experiência, e assim, muitos filhos ficam com o pai. Muitos. É uma coisa até que eu fiquei um pouco impressionada quando lá estive. Mas é a realidade que acontece lá e talvez em outros países da Europa também. Mas no Brasil, existe, óbvio, né? Mas eu não sei te dizer o percentual. Mas seguramente a maioria é sempre com a mãe. É importante, de qualquer forma, que a gente deixe mais uma vez muito claro o que a senhora colocou há pouco, de que seja o pai ou seja a mãe, é importante que tenha responsabilidade sobre essa criança. Sim. Né, doutora? Quem no ato concebeu essa criança deve ter, sim, e deve cumprir com essa responsabilidade por todo o tempo, independente das adversidades ou não. Sim. Mariana, eu acho que a gente podia só voltar um minutinho ali na guarda compartilhada, porque tem uma confusão entre a guarda compartilhada e a guarda alternada. O nosso ordenamento jurídico não reconhece a guarda alternada. A guarda alternada é a criança ou adolescente estar períodos na casa da mãe, períodos na casa do pai, dizendo assim, né, exemplificando o mais comum. E cada vez que está, no momento em que está com a mãe e no momento que está com o pai, cada qual exerce unilateralmente a guarda. Né? E fica aquela coisa, 15 dias aqui, 15 dias ali, um mês aqui, um mês ali. Isso, o nosso judiciário, diferentemente da Europa, que pratica, o judiciário brasileiro, o nosso ordenamento jurídico, entendeu que, além de prejudicial à criança, foge do que a guarda compartilhada prevê, que é compartilhar tudo, né? A educação, tudo o que as decisões, né? que permeiam ali o universo da criança ou do adolescente vai ser compartilhada pelos dois. Então, assim, não existe aqui ainda a guarda alternada. É importante a gente colocar aqui. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Até porque para a criança acaba que ela fica vivendo duas vidas, né, doutora? Aí é muito complicado. E existe um modelo na Europa que chama-se aninhamento, que é muito interessante, mas requer que os pais, né, tenham também disponibilidade financeira, porque aí o pensamento é só em preservar o bem-estar da criança. Então, a criança tem a casa e os pais que vêm. Aninhamento, percebe? Então, a criança, a casa dela é sempre aquela. Então, 15 dias ou um mês, vem a mãe e mora ali com a criança. Outros 15 dias, um mês, vem o pai e mora ali com a criança.
Não está ainda previsto no nosso ordenamento jurídico, mas fica aí a título exemplificativo, que a Europa utiliza esse método, esse estilo também de guarda. Muito curioso, muito válida a colocação. Eu mesma não sabia, e realmente faz muito sentido, né? Em vez da criança ficar se deslocando para um lugar e para outro e tendo que se alternar entre realidades, né? Duas ou mais realidades, são os pais, afinal, que devem. Afinal, a decisão da separação, do não mais bem viver juntos, foi dos pais. Os pais deveriam, né, arcar Mas com essa... há que se ter mais disponibilidade financeira, porque serão 3 casas aí, né? A mãe vai ter uma casa, o ninho, né, do filho vai ser outro, e o pai, supostamente, vai ter outra casa, né? Então, há que se ter aí uma facilidade maior em termos financeiros. É cultural. Sim. Né? Aí a gente já começa a entrar em meandros culturais, e foi o que a senhora colocou. No Brasil, hoje, a nossa realidade, até mesmo no que a gente estava falando, em que pese do pai ou da mãe, né, da guarda de quem seja, e essa cultura de ser o pai que tem que prover, né, do pai ter que dar essa guarda. Mas, doutora, gostaria de agradecer muito pela sua presença, pelas suas explicações. É um tema, como coloquei agora há pouco, que a gente poderia certamente ficar várias horas discorrendo acerca dele, porque é muito interessante, né? Justamente a gente pensar nessas variáveis e justamente o comportamento humano que a cada dia exige que o judiciário, como a senhora colocou no começo, se adeque e repense essas questões para ver justamente o bem-estar da sociedade, né? É isso mesmo. Doutora, agradeço mais uma vez sua presença. E se você quiser rever este ou outros programas, é só entrar na nossa página do YouTube. Agradeço muito a sua audiência até aqui e até breve. Vale a pena.